Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Nós estamos começando pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião, que a partir de agora vai até às 8h30 da noite, levando para você informações muito pertinentes e ainda mais hoje, porque a gente vai abordar o tema eleições de 2020 e aí a gente tem aqui já postos na bancada um membro lá do Tribunal Regional Eleitoral, um coordenador, na verdade, de um setor que é muito importante mesmo. Por quê? Porque as regras são muito importantes para os candidatos, prazo de registro, a questão da prestação de contas, fundo eleitoral, essas perguntas que a gente sempre faz nessa época, porque a gente tem que ficar de olho sobre a legalidade do trabalho que vem sendo feito diante de cada candidatura nesse pleito, não é? Então está a postos com a gente aqui o Daniel Ribeiro Taurines, ele que é coordenador, um dos coordenadores do Tribunal Regional Eleitoral, ele é coordenador de controle interno do TRE. Tá? Daqui a pouquinho então a gente vai esmiuçar esses temas aí com ele, aqui no programa Opinião, que tem, como sempre, Lorenberg Alves aqui como nosso colega. Boa noite, mais uma noite juntos aqui. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você que é a razão maior do nosso programa, se você quiser, pode participar, pode interagir conosco. Tem alguma dúvida? Se você é candidato ou não, mas se você tem alguma dúvida nesse setor, nesse sentido, esses temas que a gente já falou aqui, você pode participar com a gente, interagir conosco. 99932-2529, pode mandar sua pergunta via WhatsApp, pergunta de texto, não é? E a gente repassa aqui ao Daniel Taurines. Bom tê-lo aqui, é uma satisfação recebê-lo nessa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de esclarecer à sociedade as regras, né, sobre prestação de conta, o dever dos partidos, dos candidatos, do que devem fazer nesse período de campanha, que no próximo sábado termina o período de registro de candidatura. Dia 26. Isso, e começa-se de fato toda a arrecadação, gastos. Meu Deus do céu. E aí a campanha vai realmente para as ruas. O que está tendo de maior dificuldade aí nesse sentido aí? É o registro, né? O prazo se encerra no dia 26. E nesse ínterim, o que está tendo aí já, que foi verificado de maiores problemas? Nesse momento agora, a questão mais relevante é a abertura das contas bancárias, tanto para o partido como para os candidatos. Os partidos teriam até sábado, né, sexta-feira, último dia do expediente bancário, para abrir as contas bancárias, porque todo recurso financeiro deve passar por uma conta de doação de campanhas. Essa questão que a movimentação financeira deve circular por contas correntes é de suma importância para a rastreabilidade do recurso gasto nas campanhas e para melhorar a fiscalização como um todo. Então, nesse momento, as agências estão todas com a questão do Covid, né? Com restrições, então o atendimento está mais agendado. O TRE ainda fez uma reunião prévia com os bancos para orientar para o atendimento aos candidatos e partidos, mas nessa reta final a demanda aumenta muito. Serão mais de 12 mil candidatos em todo o estado. Então essa demanda está aumentando muito nesse período agora e provavelmente até a próxima quarta-feira teremos esse excesso de candidatos procurando para abertura de contas. Essa abertura de conta, ela pode ser feita virtualmente também, né? Porque tem muito banco que trabalha assim, você abre sua conta de forma virtual. Existe uma restrição do Banco Central quanto à questão da abertura virtual pelos candidatos e partidos. Até questionamos já isso, então eles fazem um pré-agendamento agora, estão tentando fazer... Tem que ser presencial, então. Ainda está dessa forma, porque tem alguns documentos, alguns requerimentos, e ainda não se evoluiu nesse patamar, mas é a realidade ainda da abertura das contas. Lorenberg. Coordenador, antes de mais nada, a nossa alegria, honra e o prazer de tê-lo aqui. Aliás, a sua presença, eu não tenho dúvida nenhuma, que está ajudando muito o nosso telespectador. Porque o telespectador também é um auxiliar
do Tribunal Regional Eleitoral no que diz respeito à lisura do processo eleitoral? É isso mesmo. O cidadão é o fiscal principal de todo o processo eleitoral, inclusive na questão da arrecadação e gastos de campanhas. O controle social, há 10 anos atrás, talvez era muito pequeno. Hoje em dia, as redes sociais, todo mundo questiona por que repassa dinheiro público para as campanhas. Então, tem vários temas. E o cidadão, ele é o principal fiscal. Ele é o que deve questionar, deve exigir a prestação de contas. Não devemos entender a prestação de contas como uma mera formalidade. Ela, sim, é um direito do cidadão, é um fundamento da democracia. Quando o cidadão entender a importância do processo de prestação de contas em tudo, na prestação de contas do seu condomínio, no seu bairro, e mais importante na campanha eleitoral, onde muitos interesses estão em jogo, eu acho que o Brasil dá um passo à frente e evolui na questão do acompanhamento e da sua democracia. Você ia concluir a o senhor estava falando agora há pouco a respeito das contas de cada um dos candidatos. Antes de ter a conta, não se pode nem receber doação, muito menos gastos, né? Mas eu queria tocar num outro ponto. É preciso observar também a questão do cabo eleitoral. O cabo eleitoral, o número de cabos eleitorais muda de acordo com o município. Mas falando diretamente para Várzea Grande e Cuiabá, quantos cabos eleitorais cada candidato para o legislativo poderá ter, e cada candidato a prefeito, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, poderá ter, e o gasto com esse cabo eleitoral? Porque se não passar para a fiscalização e muito menos para a prestação de contas a respeito do cabo eleitoral, também terá problema, ou não, coordenador? Não, sim, existe limite de gastos. Isso foi uma evolução desde 2016, que é tanto o limite financeiro de valores. Para Cuiabá, no primeiro turno, é aproximadamente 10 milhões de limite de gastos. Para o prefeito, e para né? Prefeito, isso. E para vereador, quase 560 mil. É importante até fazer um parâmetro. Nós temos uma questão relevante em 2020, que nós temos uma eleição suplementar ao Senado. E olha a incoerência. O limite de gastos para senador é 3 milhões. E o da Prefeitura de Cuiabá é 10 milhões. Mas foi a regra que o Congresso estipulou. E no caso dos limites de cabos eleitorais, eles devem ser observados. E qual que foi o objetivo dessa limitação? Que para prefeito em Cuiabá é 624, que pode ser contratado, né? E no caso de vereadores é um valor menor, aproximadamente 182. Existe uma divulgação pelo site do TSE que demonstra esses valores que podem ser acompanhados. Mas qual que foi o objetivo desse limite de gastos? Foi tentar segurar os gastos de campanha, porque até a área técnica entende que quanto menor for o custo das campanhas, talvez nós teremos mais isonomia na disputa e evitando alguns abusos. O problema é que o legislador ele faz as leis talvez para o mais rico. Então, quem tem recurso financeiro sai muito na vantagem em todo o processo eleitoral. Mas, realmente, essa questão do limite de cabos eleitorais, limite de gasto de campanha, eles devem ser observados, cumpridos, para evitar qualquer ação que gere a cassação por abuso de poder econômico, né? Eu estou indignado com esse valor que você me passou aqui. 10 milhões para prefeito? É isso. Nos demais municípios... Ele pode gastar na campanha inteira 10 milhões, até 10 milhões. No primeiro turno. Se tiver segundo, ainda tem mais 40%. É outro valor. Aumenta um pouquinho. Mas é só para Cuiabá que pode ter segundo turno, né? Nos outros municípios, cada município tem um valor estipulado e é com base na eleição de 2016 e foi atualizado. E tem algumas distorções da questão de valores, mas foi porque a lei lá atrás já começou um pouco errada, que tomou por base algumas declarações anteriores, na época que tinha doação com pessoa jurídica. Então, temos algumas dessas distorções. Eu acredito que o Congresso vai evoluir mais na frente, talvez limitando de acordo com o eleitorado, talvez reduzindo, porque os cabos eleitorais é de acordo com o eleitorado. Mas a questão de valores é o declarado de 2012, que gerou 2016 e agora foi atualizado. Essas doações têm de ser necessariamente feitas
depositado via conta corrente. Sim, como o professor falou, é importantíssimo. Existem requisitos até para começar a fazer os gastos, ou seja, ele precisa registrar a candidatura, ele vai obter um CNPJ do candidato, e aí depois ele vai abrir a conta bancária, aí que ele pode começar a arrecadar os recursos e começar a efetuar os gastos. E esses critérios devem ser observados para evitar problemas posteriores. Por exemplo, fazer um contrato sem esses requisitos, né? Ou pior, pagar por fora, o famoso caixa 2, ou recurso não contabilizado, que falam. Então, assim, é muito importante que todos observem. E hoje, desde 2012, mais efetivamente 2016, a figura do advogado e do contador no suporte aos candidatos e os partidos melhorou muito. Temos até uma novidade nessa eleição 2020, que o gasto com contador e advogado não entra no limite de gastos. Isso foi aprovado pelo Congresso e isso vai ser declarado, mas não entra no limite que nós falamos. Então ele pode ser por fora. Lorenberg. Olha, ainda sobre a questão do Caixa 2, existe instrumentos, além daquele utilizado em 2018, em 2016, para o combate do Caixa 2, ou mantém-se os mesmos instrumentos e por que razão não avançou, caso não tenha avançado? Os instrumentos, assim, o Pardal, que é o principal de recebimento de denúncias, o principal, ele foi aperfeiçoado. Agora nós temos questões como localização das denúncias, algumas novidades que serão implantadas, mas o mais importante, a questão da inteligência, a questão do cruzamento de dados. Tivemos evolução na última eleição, e provavelmente teremos em 2020, na próxima, a questão do relatório de inteligência financeira, que mostra algumas informações a critério do juiz, que dá alguns rastros de recursos entrando no Estado, outros indícios que depois são apurados pelo Ministério Público, talvez até pelas Polícia Federal. Então, assim, o que mais está se evoluindo é na questão dos cruzamentos, é na questão da inteligência e agora ferramentas a gente está mais aperfeiçoando, não estamos fazendo novas ferramentas não, mas sim evoluindo na questão Então significa que o papel do COAF ainda continua muito importante nesse processo todo ou não? Sim, nós tivemos algumas experiências, principalmente em 2018, de informações relevantes que depois foram aprofundadas, né? E dá-se entender o fluxo até de recursos dentro do Estado, aumento significativo de valor em espécies circulando, né? Essa eleição de 2020 é muito diferente por causa do Covid. Então, eu acredito que a disputa será mais pelo aspecto da mídia social, da internet, né? Dos debates, né? Que teremos as decisões. A questão de recurso mesmo, do gasto em rua, nós não sabemos ainda como será, né? E ainda temos os limites que eles devem observar muito bem quanto a isso. Daniel, falou aí do Pardal, as pessoas que não têm conhecimento do Pardal ainda, como devem fazer no caso de denúncia, no caso de ajudar aí a Justiça Eleitoral a coordenar esse trabalho aí de controle interno propriamente aí, como devem fazer, como que funciona? Eles devem baixar o aplicativo, né? Em todas as plataformas. Né? Isso. E o mais importante, nós temos várias ferramentas. O Ministério Público também tem canal de denúncia por e-mail, né? Mas o mais importante é que a sociedade participe, que ela acompanhe. Por exemplo, na parcial que vai ser lá para o final de outubro, um candidato da sua cidade que está fazendo gasto, movimentando a campanha e apresenta uma parcial zerada. É hora do eleitor desconfiar, tirar talvez imagem de gastos relevantes. Pois né? Mas aí ele denuncia para quem? No Pardal ele pode baixar o aplicativo, é feito toda uma triagem, né? O aplicativo chama-se Pardal. Você vai lá no Play Store, baixa. Isso. E aí lá tem as coordenadas. As coordenadas, as diretrizes, né? O que pode ser feito. Ou procurar o Ministério Público. Ou procura a polícia. E os partidos, eles são concorrentes. Eles também têm ferramenta de
de representação, de porque tem questionamento. adversário, né? Então ele tem que ficar de Sim, olho. então assim, o mais importante é que todos acompanhem as informações. Isso a Justiça Eleitoral, principalmente através do TSE, disponibilizou todos os dados repassados, toda a prestação de conta é feita eletronicamente, são recebidas e depois são divulgadas. Então é muito importante que a sociedade e o jornalista, a imprensa, acompanhem aqueles valores. Entendi. E o Divulga, né, que é a ferramenta de divulgação, divulga a candidatura e prestação de conta, ela traz histórico de eleições anteriores. Por exemplo, até a evolução patrimonial de um determinado candidato, é possível que todos acompanhem. Então, essa transparência é a maior ferramenta de controle. É que essa evolução patrimonial, ela nunca aparece em real time, né? Sim. Geralmente ela aparece meses depois, quando provocado, inclusive, né? Não é assim para saber, o eleitor está desconfiado, ele vai lá e tem acesso a essa informação, dessa evolução. Realmente nem todos os dados estão lá, né, na declaração dos candidatos. E muitas vezes é detectado valores ou propriedades omitidas, né? Mas é importante pelo menos que se conheça, até porque muitas vezes a pessoa conhece a realidade daquele candidato A ou B e pode trazer informações relevantes tanto para a Justiça Eleitoral como para o Ministério Público. Ok, a gente está conversando aqui ao vivo com o coordenador de controle interno e também de auditoria do Tribunal Regional Eleitoral, o Daniel Taurines. Taurines por quê? Você é de Touro? Por que colocou esse nome em Taurines? Não estou implicando com o seu nome não, mas é porque eu fiquei curioso. Taurines é diferente pelo menos. É por causa do signo? Não. Apesar de eu ser do signo de Touro, né? Com muito orgulho, né? Mas o meu sobrenome, meu pai é francês, de origem francesa, então o sobrenome rapaz, dele, é francês, tá explicado. Sou cuiabano, tá? Cuiabano. Nascido aqui. Taurines Cuiabano. E aí, você também pensa assim, essa questão aí das regras para a questão das reuniões? Você acha que, Daniel, que tem que ser, o caminho vai ser as redes sociais mesmo? Eu acredito que nós estamos passando por um momento muito delicado para toda a sociedade, então o cuidado deve ser tomado ao máximo, evitar as aglomerações, né? Seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, nos municípios, evitar sim aglomeração. Eu acho que o caminho será as mídias, né? Acompanhar a trajetória das pessoas, talvez pelas redes sociais, mas evitar reuniões, como em eleições passadas, né, de milhares de pessoas juntos no mesmo local. Isso é muito temerário, né? E pode virar o novo normal, se der certo, né? As próximas aí, tudo na rede social aí. Inclusive, as pessoas vão economizar, né? Isso vai evitar gastos com campanha eleitoral. O telespectador aqui do programa Opinião está participando com a gente via WhatsApp. Bora ver aqui na tela quem está participando com a gente. Olá, boa noite, por aqui, Márcio de Várzea Grande. Eu estou vendo aí que se gasta uma grande quantia na política, na campanha, pois bem, por que esse dinheiro também não paga aí o mesário que fica só no dia da eleição, fica o dia todo e à disposição aí, né, fica o dia todo sem ganhar nada. Então, eu pergunto, por que não pagar aí os mesários? Por participação do Márcio aí, não sei se o Daniel tem essa resposta aí, mas... Uma questão que eu posso falar, antes de ser aprovado no concurso TRE, eu era mesário voluntário. Eu fui mesário em 2 eleições antes, no 2002, 2004, e eu tinha orgulho de ser mesário. Nós conhecemos todo mundo da localidade, a gente via as pessoas indo votar, a gente via o exercício da cidadania. Então, a figura do mesário é muito além do que um trabalho, uma atividade, é algo de cidadania, é algo que é necessário. E a questão se remunera ou não é uma questão do Congresso. Nós estamos vendo um momento delicado e, dependendo dos valores, são quase 3 bi de fundo partidário e fundo eleitoral. E a minha pergunta ia ser justamente essa aí. Então, assim, a sociedade tem direito de exigir e talvez selecionar melhor os representantes para que talvez aprove uma lei que se remunere o mesário. Tem 3 bi de fundão, 3 bi do fundo eleitoral, do fundo partidário, por que
Aí você fala da questão do patriotismo, do civismo, daquele orgulho de estar servindo a pátria, trabalhando lá. Alguns pensam assim, outros estão enforcando o seu domingo, aquele domingo de estar com a família ali, não é? E está tão descontente hoje, muita gente tão descontente com o que vem acontecendo na nossa política nacional, que o cara fala, putz, né? Pode pensar isso também, como pode também ter essa boa vontade que você teve, que muitas tiveram, de ir lá e dedicar o seu dia à pátria. Então, o que o pessoal tem que entender é que a eleição gera paz social. Em países que não se tem eleição, se tem ditaduras, isso vai para um caos, para guerra, para muita morte. Então, todos têm que entender a importância do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral tem poucos servidores no seu quadro. E ela precisa fazer uma operação de guerra no dia da eleição. São quase 40 mil pessoas envolvidas em todo o estado, num dia só, de um horário X até o final, e que tem que dar certo. E o mesário, sem dúvida, ele é uma das figuras mais importantes. E é uma pessoa que muitas, pelo menos quando eu era, na época, conhecia quase todo mundo. Tem pessoas que têm orgulho de falar, eu sou mesário, estou ajudando a democracia, porque se nós não tivéssemos a votação, o país talvez estaria numa situação pior. Então, assim, é importante. A Justiça Eleitoral desenvolve uma campanha de mesários voluntários, Sim. porque nós gostaríamos que as pessoas se inscrevessem, até para evitar uma pessoa que não esteja contente participar, porque é necessário. E é uma fiscalização para a Justiça Eleitoral. O sistema de votação nosso tem todo um processo. Gerar a zerésima, que é feito por eles, que são fiscalizados por partidos. É até um controle para a Justiça Eleitoral, essas pessoas de fora, os mesários da sociedade. Qualquer coisa que eles detectassem, eles poderiam colocar em ata. Entendi. Então, assim, é muito importante a figura do mesário. A quanto à remuneração, tem que se aprovar uma lei, né? No Congresso. O Congresso. Mas não que cabe à faria Justiça sentido, Eleitoral nesse não ponto. cabe agora, deliberadamente, tomar essa decisão, Sim, né? sim. Mas que faria todo sentido, e justiça, inclusive, né? Porque se tem essa grana toda, 3 bi, gente, eu nunca vi esse dinheiro na minha frente, mas imagino que é muito dinheiro. E 3 bi, dá para fazer muita coisa. E aí os mesários não são tantos assim. É uma coisa a se pensar, mas isso aí lá para o nosso digníssimo Congresso Nacional. Tem mais uma participação via WhatsApp aqui, vamos ver quem está participando com a gente. Senhores apresentadores e convidados, boa noite. Os peritos do INSS se negam a atender o povo necessitado, alegando aí a pandemia. Mas, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral concordou em haver eleições esse ano. Por que não se adiou essa eleição? Tiana está perguntando aqui. É mais no âmbito de opinião sua, né? Porque o Daniel é de um setor específico lá do Tribunal Regional Eleitoral, mas deve ter opinião formada sobre isso. Sim, e na verdade foi adiada a eleição. A eleição seria em outubro e passou-se para novembro. As alegações são as mesmas ainda. Você vê aqui, ó, acabei de ler aqui uma notícia das precauções, enfim, para evitar tumulto. Quer dizer, existem ainda... Sem dúvida. As medidas sanitárias são importantíssimas. O TSE está fazendo todo um planejamento para se evitar qualquer risco de contaminação. O risco existe, mas o processo eleitoral é de suma importância. A tendência, e se acompanha a todo momento, é que a curva está na descendente. Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele está fazendo todas as medidas de prevenção, Cuidados. de orientação, de disponibilizar os itens de proteção. Então, assim, a Justiça Eleitoral... E a data da eleição, quem disponibiliza é o Congresso, e houve uma emenda constitucional, e mudou para 15 de novembro. E, coincidentemente, será na mesma data da eleição dos Estados Unidos, né? Que está acontecendo na América do Norte. Lá é 3, não é? Ele é 3 de novembro? 4 de novembro, né? No começo 3 de ou novembro, 4? né? 4 de novembro. No começo de novembro, isso. Mês de novembro. Eu vou aproveitar aqui, o Wilson Santos me ligando aqui. Vou perguntar aqui
o Lorenberg também a opinião. Vou pedir a opinião dele, já que eu dei a minha, e a minha opinião se assemelha à sua, viu, Tiana? Aqui o Daniel deu a dele e perguntar se o professor concorda com essa linha aí, por que que uma coisa vale para Chico, mas não vale para Francisco? Fala a respeito da eleição. A respeito dessa regra que foi mudada aí, né, que vai ter para a eleição, mas no caso, lá a questão do INSS. E para outras questões mais, quer dizer, se dá um jeitinho, se alega uma coisa para uma coisa, e no caso da... Mas é bom lembrar duas observações com relação aos peritos. Os peritos, principalmente em determinados lugares, estavam alegando que aqueles lugares não estavam condizentes para o atendimento. Por isso, eles não atenderam. Uma vez regularizado, uma vez higienizado aqueles locais, eles passaram a atender. Essa é uma observação que deve ser feita. Por outro lado, amigo, eu particularmente sou favorável ao procedimento que foi discutido longamente no Tribunal Superior Eleitoral, foi discutido longamente entre os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e integrantes do Congresso Nacional, inclusive com especialistas. E a partir desse momento, decidiu-se que levasse a eleição, ao invés de outubro, para novembro. Por outro lado, uma pequena observação muito rápida, particularmente foi a melhor medida que foi tomada. Por uma razão muito simples, amigos. Nós fomos às urnas em 2016 para eleger o prefeito e o vereador para um mandato específico de 4 anos. E não para estender esse mandato por 4 anos e meio, por 5 anos e muito menos por 6 anos. Isso é uma afronta à vontade do eleitor. É uma afronta à moralidade pública. É uma afronta a tudo. Estender o mandato de alguém que foi eleito especificamente para cumprir 4 anos de mandato. Sim, concordo contigo. Mas também concordo que eu acho que, cara, tanta coisa que acontece aí, não, isso aí não pode, não vai aglomerar. Mas a eleição dá-se um jeito. Mas lá vão tomar cuidado distanciamento. Para tudo se toma cuidado nesse mundo, para tudo se toma cuidado. Tudo que for fazer tem que tomar cuidado. Não só nas eleições, não só naquilo que diz respeito à aglomeração no banco, mas tudo você tem que fazer, tem que ter os cuidados. Mas, enfim, achou-se um jeito, as eleições foram adiadas, acontecerão em 15 de novembro. Daniel, a questão essa época, os cabos eleitorais, eles vêm com uma boa oportunidade de ganhar o dinheirinho, né? Muda o que em relação aos cabos eleitorais? A eleição é diferente. Realmente, no período eleitoral, se movimenta muito recurso financeiro em qualquer município, em qualquer estado. E muitas pessoas que estão desempregadas veem aquele trabalho temporário como aquele contrato temporário, não é nem uma relação de trabalho, de emprego, né? Mas é um contrato como uma fonte de receber recursos, de sustentar a família. Com a questão do limite de gastos, os valores se reduziram nos últimos pleitos. E nessa eleição específica de 2020, com toda a crise financeira, com toda a questão do mercado, de pessoas desempregadas, a gente não sabe o que vai acontecer na movimentação, nas contratações, né? Devemos acompanhar, mas temos os limites, mas provavelmente teremos menos contratações nesse período em relação, por exemplo, a de 2016, né? Você falou 560 mil, parece, para vereador. Então, o candidato a vereador ele pode contratar quantos cabos eleitorais ele quiser, desde que não comprometa aquele limite que ele tem para a campanha. Não. São 2 limites distintos. Um do número de contratações, que é divulgado pelo TSE, e um limite de gastos. Então, assim, e também não tem uma tabela de preço, vamos dizer assim, para quanto se pagar para um cabo eleitoral. Ele tem um limite quantitativo, mas dos 560 mil tem outras despesas. Não, sim. Combustíveis, eu entendi, né? Mas o limite de contratações é quantitativo, né? É quantitativo. Quantitativo. O vereador quanto? Você tem... É que cada município tem um Cuiabá, montante. você não tem... É que Cuiabá, eu não me recordo direito o valor exato, mas no site do TSE é disponibilizado, né, os valores.
Daniel, é só uma coisa muito rápida, porque lá no primeiro bloco se falava das contas bancárias que tem que ser aberta, todo aquele policiamento, entre aspas, mas em 2019, cerca de 8 partidos políticos, não sei hoje se já prestaram a contas, 8 partidos políticos deixaram de prestar contas correspondente a 2019, porque uma vez não tendo eleição, mas tem gasto do partido, e o partido é obrigado a prestar contas também. Eu vou ler, inclusive, os nomes desses partidos para que o amigo telespectador possa acompanhar e cobrar se eles estão prestando contas ou não. O primeiro dele, Patriota, Cidadania, PCdoB, PTC, PRTB, Republicanos, PMN, PV. Esses 8 partidos, até onde eu sei, e por favor me corrija se eu cometi um erro, eles não tinham prestado contas referente a 2019. É isso ou não é? É muito boa essa pergunta, porque a questão da prestação de conta dos partidos está na Constituição, no artigo 17. Olha a relevância disso para os constituintes, né? Uma ferramenta que foi lançada esse ano pela Justiça Eleitoral é o Divulga SPCA, que é o sistema de prestação de contas partidárias, onde que todo mundo deve acompanhar esses gastos. Muitos partidos estão omissos no dever de prestar contas e aí passam a não receber recursos do fundo partidário e provavelmente do fundo eleitoral não receberão. Muitos estão regularizando, principalmente nessa reta final, próximo da eleição, até diretórios municipais que estavam inativos estão se regularizando para tentar receber recurso. É importante, principalmente para o militante do partido. Essa ferramenta especial, houve toda uma discussão, houve até um veto, que os partidos queriam liberar para cada um usar uma contabilidade para dificultar mais a Justiça Eleitoral no acompanhamento, como era na época dos processos físicos, que você tem que olhar balanço. Então, a Justiça Eleitoral elaborou, fez um sistema, ele está disponível para todos acompanharem, e a ideia da Justiça Eleitoral é que todo partido faça o lançamento mês a mês. Não, a lei fala que é até 30 de junho do ano seguinte, mas nós entendemos que dentro dos partidos, e eu também, pessoalmente, o Daniel acredita, que agora que acabou as coligações, nós teremos umas brigas internas, talvez mais democracia interna. Então, o militante, ele deve acompanhar aqueles gastos. Por que vai para a Fundação X? Por que paga A, B, C, sobrinho, irmão, tia, tio? Começar a questionar, porque se eles fomentam a democracia dentro do partido, isso vai para o lado externo depois na sociedade. Mas realmente essa omissão é muito perigosa. E um fato que pouca gente talvez conhece. Hoje mesmo eu despachei um processo de um pedido de parcelamento de devolução de R$300 mil de recurso ao Tesouro Nacional. Por quê? O que aconteceu? Em 2018 nós tivemos mais dinheiro público, até então nós não tínhamos. A base da eleição era recurso privado. E muita gente se omitiu na prestação de conta, deixou de apresentar documento, apresentou coisas absurdas. Então, um montante de valores devolvidos é significativo. E isso gera toda uma lição para quem se omite no dever de prestar conta. Então, nós orientamos, tem até o TSE disponibilizou um curso disponível para todo o público externo, candidatos, partidos, e uma coisa que eles precisam prestar atenção. Muitas vezes o partido fala muita coisa na hora de lançar um candidato. Acabou o dia da eleição, o vencedor recebe apoio, o outro não. Aí deixa de prestar conta, se pegou dinheiro público, cuidado, vai devolver o dinheiro. E não é pouco. E tem que ter responsabilidade, porque poderia ser usado para a saúde, para a educação. Então, assim, é um fato novo. E essa transparência que a Justiça Eleitoral faz, e esse divulga especial, é uma maravilha, poucos conhecem ainda, os partidos não conhecem, é uma ferramenta que fomentará a integridade dentro dos partidos, talvez até uma briga, né, por espaço. Então, assim, existe sim essa questão dos omissos, eles estão sendo prejudicados, e pior ainda, os omissos candidatos
Esses tiveram muita lição em 2018, tem muitos parcelando, devolvendo valores significativos, e depois que transitou julgado, execução, vai para a AGU e no máximo parcela, porque não se tem recurso. Então, é importante essa prestação de contas, principalmente quando se utiliza dinheiro público. Tá certo. Eu gostaria que você fizesse a explanação tem um instrumento, uma ferramenta legítima, parece que é legítima, não é? Que é a tal da vaquinha virtual para os candidatos nessa época aí tentar arrecadar seus recursos, não é? Fala dessa vaquinha virtual, como que ela funciona? Desde o dia 15 de maio, os pré-candidatos já poderiam arrecadar recursos para sua campanha eleitoral, através da vaquinha virtual ou financiamento coletivo, né? São empresas especializadas nesse tipo de arrecadação e que são credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles divulgam pré-candidato X, só que ele não pode pegar esse recurso, ele só pode pegar esse dinheiro se ele registrar a candidatura e depois de cumprir todas aquelas regras. Banco. CNPJ, conta bancária e arrecada. No Brasil, ainda é muito incipiente a questão da doação da pessoa física, aquele dinheiro doado pelo CPF, né? E isso porque é uma cultura do passado, que quem bancava era a pessoa jurídica, e agora que não pode mais, as pessoas têm um pouco de receio de aparecer que doou para A, B ou C, ainda mais na campanha municipal, que muitas vezes você conhece 3, 4, 5 candidatos a vereador, né? Então, isso é uma questão... Não tem dinheiro para dar para todo mundo, né? Não tem. E é uma questão cultural que ainda está se fomentando. Devemos ter um pouco mais de valor arrecadado em 2020 do que 2018, mas ainda não tem um valor significativo. Em percentuais, máximo, você lembra? Não é muito. Na passada, você lembra de percentualmente qual foi a participação? É muito baixo, porque pequena? cada um tem. E o básico é o financiamento. O fato é que todo mundo pode, qualquer candidato pode participar da vaquinha. Cumprindo as regras, contratando a empresa. E podia desde 15 de maio, tá? Desde maio. Desde 15 de maio poderia fazer arrecadação. Podia estar pedindo aí, passando um chapéu desde maio e... Professor? Governador, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de um aplicativo Caixa 1, que, aliás, foi premiado em 2018, 2016. Foi criado em 2016, né? Premiado em 2018. Por favor, fale um pouco a respeito disso. Caixa 1? Caixa 1. É o aplicativo. O nome do aplicativo é Caixa 1. É isso? Ou eu estou errado? Na verdade, sim, existe o aplicativo, mas esse ano nós, por uma particularidade do Estado de Mato Grosso, não será possível. Que particularidade é essa? Nós temos 2 eleições diferentes, distintas e que não se contaminam. Então, assim, tinha uma questão técnica, né, de se fazer isso, então a gente optou em aperfeiçoar o Pardal. Então, várias daquelas ferramentas de controle social que se acompanhavam, que permitia que o cidadão acompanhasse os gastos, serão melhoradas no Pardal e no site. Mas, infelizmente, por essa particularidade das eleições juntas e 2 sistemas distintos, não se conseguiu adequar, achou melhor o TSE, através das elaborações corporativas, priorizar o Pardal. Ô Daniel, tem algum assunto que eu elenquei aqui, uma série deles, muitos deles a gente já abordou aqui, mas tem alguma coisa que você acha aí preponderante, está passando para o telespectador aqui, para o nosso público, que a gente deva falar aqui nesse... Faltam 5 minutos, eu preciso de não deixar nada de fora. Assim, uma questão relevante e uma diferença que talvez mais interessa aos partidos candidatos é a questão do prazo de prestação de contas. O prazo de prestação de contas do Senado será 25 de novembro. Pouco antes. Isso, 25 de novembro. E o da eleição 2020 será 15 de dezembro. Essa questão é uma questão técnica. Por que teve que se trazer o prazo para o Senado para 10 dias depois do pleito? Porque existe uma representação que é feita depois da diplomação, que pela emenda constitucional para as eleições municipais foi prorrogada para 1º de março. Mas para o Senado ela não se aplica, então a gente precisa julgar o eleito em muito pouco tempo.
E aí não dava de colocar 15 de dezembro para julgar em finalzinho de dezembro. Então, né? o Senado aqui 25 de novembro Isso. e o de prefeito dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. E outra coisa importante é a questão do curso de prestação de conta, que é importante que os contadores, que os advogados, que os candidatos conheçam as regras, porque está tudo discriminado, o que pode se gastar, como se gastar, o que tem que se fazer na prestação de conta parcial. Então, a Justiça Eleitoral não fica escondida para pegar o erro. Ela coloca, está tudo ali regulamentado, tudo detalhado, as dúvidas técnicas a gente tira, são feitos... Hoje, a maioria do nosso atendimento é por e-mail, mas nós estamos já trabalhando, já tivemos o retorno, eu mesmo estou todo dia lá. E aí podem mandar qualquer pergunta por contaseleitorais@tre-mt.jus.br. Aos candidatos isso, né? Os candidatos, sociedade, quer questionar. Nós já Contas eleitorais, TRE-MT-MT.jus.br. Porque o objetivo é dar transparência. Nós queremos que toda a sociedade conheça as regras de arrecadação e gasto nas campanhas eleitorais. Porque nós entendemos que é de suma importância essa questão. No passado, nós tínhamos a questão da doação oculta, que não sabia de onde que vinha o dinheiro. Vinha do partido, mas o partido não produz riqueza. A Lava Jato revelou tudo isso. Lava Jato. Então, assim, é uma evolução devagar, vamos dizer assim, né? Por exemplo, na questão do gasto, se um dia aprovarem um voto distrital, que é na localidade, a tendência é reduzir gasto também. E a pessoa conhecer seu representante mais de perto. Então, são várias questões ainda para aperfeiçoamento. Esse Daniel Taurines conosco aqui. O Daniel, antes de encerrar aqui, me esclareça uma coisa aqui, rapaz. Fundo eleitoral e fundo partidário, eu só sei do valor, 3 bi, mais de 3 bi de ambos, mas o que é um e o que é outro? Então, o fundo partidário é um fundo que já existe há muitos anos, que é para bancar a manutenção dos partidos políticos e gera em torno, a nível nacional, de R$800 mil, R$900 mil para esse ano. A regra de distribuição é regra estipulada interna corporis, ou seja, cada partido determina suas regras. O fundo especial de campanha, o fundo eleitoral, é um dinheiro que tem que ser usado na campanha eleitoral. Então, se não utilizar, até tem que se devolver ao Tesouro Nacional. Tem que devolver se não usar. Tivemos 2 partidos que renunciaram à questão do recebimento do fundo eleitoral. Quais são eles? Que foi o Partido Novo e o PRTB. E, aproximadamente, o total do fundo eleitoral para 2020 é 2 milhões e 34. Aproximadamente 40 milhões os dois não vão utilizar. Então, será abaixo de 2 bilhões de recursos do fundo eleitoral. Então, basicamente, a diferença é essa. Um é exclusivo para a eleição, tem que se gastar agora nesses... Que é o eleitoral, né? O eleitoral. Como já diz. E o fundo partidário é da manutenção, vem de janeiro, fevereiro pode ser usado também na campanha eleitoral. É uma faculdade do partido, tem partido que prioriza a disputa eleitoral, mas ele é recebido todo mês, desde janeiro, fevereiro. Certo. E só lembrando que o candidato a prefeito, voltando a falar dos valores, que eu estou indignado com esses valores aqui, 10 milhões de reais, o vereador, candidato a vereador, 560 Cuiabá, né? mil reais. Cuiabá. Cuiabá, viu? Estou falando de Cuiabá. Lá em Lambari do Oeste, evidentemente, que é mais baixo. E para o Senado já ia linear, né? 3 milhões? 3 milhões, que tem a ver com o eleitorado, né? É. Acima de 2 milhões de eleitores. Daniel, muito obrigado. Daniel Taurines, coordenador do controle interno do TRE, muito obrigado por ter vindo. Foi esclarecedora, foi tudo de bom. Eu agradeço de coração aí pela sua vinda aqui. Eu agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. A Justiça Eleitoral quer dar transparência a tudo e está disposta a responder a todos os questionamentos. E vamos votar certo, né? Vamos votar o certo. voto consciente, né, que é mais importante, e votar corretamente, né? Lorenberg, até amanhã, amigo. A gente volta a se encontrar aqui nessa mesma bate-bancada. Até amanhã, meu amigo Paulo Coelho. Muito obrigado, coordenador, e até amanhã, amigo telespectador. Eu estava só tentando achar aqui o nome do entrevistado de amanhã e achei, Dr. Vitor Chab. Ele é o delegado da Delegacia
especializada do idoso. Olha só, finalmente vamos falar sobre a proteção do idoso com o delegado Dr. Vitor Chabe aqui nessa bancada, às 7h30 da noite dessa sexta-feira. A gente espera você, se Deus quiser. Fica bem, fica com Deus também.